ou aquilo que nós mais amamos, a nós mesmos também. Por amor a Ele não somos dignos. Isso significa que renunciar a eu mesmo significa que eu vou viver por outra pessoa, não mais por mim, mas por Cristo. Aleluia. Então, se nós ainda não temos o entendimento, se Cristo vive em nós, nós vamos descobrir se o diabo vive hoje. Hoje nós vamos descobrir. Aleluia. O evangelista leu a primeira mensagem que nós ia ler, que é Gênesis 3,15. Mas vamos voltar lá. Nós começamos por aqui, povo abençoado. É aqui que é o começo de tudo. Aqui Cristo Jesus venceu. Aqui é o evangelho completo, somente um versículo. Aqui é o versículo da vitória. Aqui é o versículo que foi pregado lá no Éden. Gênesis 3,15. Quando o Senhor caminhou para o rumo deles, tum, 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 e ele ouviu os seus passos, ele correu e se escondeu. Aquilo é a graça, povo abençoado. A graça do Senhor. Sabia que ele tinha pecado, mas foi o seu encontro. Ele foi com o coração cheio de graça e misericórdia para perdoar aquele homem. E o homem que tinha feito umas vestes de figueira, ele se escondeu. Ele achou que poderia se apresentar diante do Senhor com suas próprias vestes, quer dizer, com a sua própria justiça. Mas quando ele se aproximou, ele temeu e se escondeu. Então o Senhor falou: somente as minhas vestes que você pode se apresentar diante de mim. Matou um cordeiro e o vestiu, e ele pôde se apresentar diante dele. Aleluia. No verso 15 diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá o calcanhar, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus estabeleceu uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Deus estabeleceu uma inimizade entre a serpente e a mulher. A pergunta que eu te faço: quem são os descendentes da mulher? Mas aqui não se refere aos descendentes, se refere a um descendente da mulher. Aleluia. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Você vai ver que ele fala a tua descendência. Se referimos a muitas pessoas. E o descendente dela. Quer dizer, há uma amizade, mas ali se constitui a cruz. Quando Cristo Jesus vence na cruz do Calvário, ali foi a vitória que se concretizou aqui, que está escrito: um vai lhe picar o calcanhar e o outro vai lhe pisar na cabeça. Aleluia. Vamos seguir nesse entendimento para nós descobrir. Número 1, nós temos que descobrir quem são os descendentes da mulher e quem são os descendentes da serpente. Porque quando nós descobrimos quem são eles, quais são as suas identidades, quais são as suas características, então nós podemos olhar para nós mesmos e vermos se nós nos configuramos nesse mesmo caminho, se nós estamos trilhando as trilhas do inimigo ou as trilhas verdadeiramente do Senhor. Glória a Deus. Entre o descendente de um e o descendente de outro. Para começar, aleluia, vamos ver Gênesis 3:1, aí do lado mesmo. Gênesis 3:1 diz assim: a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. E aconteceu que questionou a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Aqui nós estamos vendo, todo mundo sabe, inclusive a serpente sabia que Deus falou que ela poderia comer de qualquer fruto, menos de um. Todo mundo sabe disso. A serpente, mais do que todos, sabia disso.
Mas ela chegou e falou assim: então quer dizer que Deus falou que você não pode comer de nenhum dos frutos? Ela já começou, chegou com uma nova mensagem. Quer dizer, Eva era uma mulher que sempre ouviu só o Senhor. Só o Senhor. E quando ela ouvia só o Senhor, ela conhecia a sua voz. Mas um dia chegou alguém e trouxe uma outra voz. Quer dizer, uma outra palavra. Uma palavra paralela à palavra de Deus. Mas uma palavra que trouxe sutilezas malignas do diabo. Quais são as sutilezas? Ele disse, a serpente disse. Ele disse que não pode comer nenhuma dos frutos do jardim. Ela começou com sutileza. Então aqui nós vemos que aonde começou a separação e a divisão, aonde Deus trouxe a briga e a inimizade direta entre a mulher e a serpente. Por qual motivo foi que Deus trouxe? Aqui começou tudo. Então ela falou que, e aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? E ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio, no centro do jardim, disse Deus: dele não comereis e não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com certeza não morrereis. Chamando Deus de mentiroso. Uma outra palavra, um outro evangelho. Você está vendo que a serpente está pregando um evangelho para Eva lá no jardim? Um evangelho. Primeiro ela chegou com sutileza. Não pode comer de nenhum. Quer dizer, dando um andijão sem braço. Achando que ela chegou como uma desentendida, mas ela compreendia que sim. Então ela pega e distorce totalmente. E o que a mulher, um dos maiores erros mais graves que nós temos hoje, como evangélicos, um dos maiores e mais graves erros. E aí você vai falar assim para mim: mas como que eu vou saber qual que é a voz do Senhor? Ele mesmo disse: o meu povo ouve a minha voz. Eu chamo e eles vêm. Um dos maiores erros mais graves foi a mulher dar ouvido à serpente. Ouvir outra voz a não ser a do Senhor. Foi o erro mais grave. E ela teve um relacionamento com a serpente. Porque ela começou a responder os questionamentos da serpente. Aquela mulher representa a igreja. Ela representa a igreja. Então, a igreja, no mesmo dia de hoje, nós vamos compreender por essa palavra que a igreja, no mesmo dia de hoje, está tendo um relacionamento com a serpente. Vamos seguir em frente. Aleluia. Tiago 4. Vamos entender. Tiago 4. Vamos começar a entender. Quem são os descendentes da serpente? Você vai começar a entender, ou você vai se encontrar aqui. E você vai dizer assim: não pode, não é possível. Eu sou um descendente da serpente? Quem poderia abrir a boca e falar: eu sou um descendente da serpente? Porque o Senhor diz assim, para nós ser verdadeiro. Tem como você ser verdadeiro sendo pecador? Claro que tem. É só você falar que é um pecador. Tem maior verdade do que essa? Eu sou um pecador. Se você mente, você diz: eu sou um mentiroso. Você é um mentiroso verdadeiro, que confirma que é mentiroso. Aleluia. Vamos entender aqui. Tiago 4. Vamos começar a entender quem são os descendentes da serpente. Tiago 4, verso 1 diz assim. Tiago, ele está pregando para os seus discípulos. Veja só.
Tiago era um poderoso discípulo e um dos 3 mais chegados a Jesus Cristo, nosso Senhor. Era Tiago, Pedro e João. Mas Tiago estava pregando para os seus discípulos, dizendo: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Ele fez uma pergunta. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde vem? De onde vem? E ele responde: de onde vem, senão das paixões que guerreia dentro de vós? De quê? Das paixões, dos desejos. É aqui que vem as batalhas que guerreia dentro de nós. Que eles, um guerreia contra o outro por causa do quê? Dos seus desejos. Aleluia. Número 2. Vocês cobiçam e nada tendes. Matais e invejais e não conseguis obter o que desejais. Vivei a brigar e a promover contenda, todavia nada conquistais. Nada conquistais. Porque não pedis. Porque não pedis. E ele diz, no verso 3: e quando pedis, não recebeis, porquanto perdis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos belos prazeres. Então, de onde vem as contendas, se não dos desejos, das paixões que guerreiam entre vós? É muito difícil quando uma pessoa mata a outra, sem primeiro, quando você vai matar uma pessoa. A primeira coisa é que quando você vai matar uma pessoa, você tem que ter algum sentimento de raiva ou ira contra aquela pessoa. Mas o que te fez gerar esse sentimento? São as coisas desse mundo, que gerou ódio, raiva e ira dentro de você. O Senhor Jesus disse que quando você olhar para uma pessoa e odiar ela, você já é considerado como assassino. Porque ninguém mata o outro sem primeiro passar por esses sentimentos. Ele está dizendo que isso vem de dentro de nós. As paixões, os desejos que guerreia dentro de nós, que faz com que nós guerreiamos uns com os outros. E vocês pedem e não recebem por quê? Porque pede mal. Vocês pedem para poder sair esbanjando, se amostrando para o mundo. Então Deus não dá. Aleluia. Vamos ver o que diz no verso 4. Adúlteros, ou não estáis ciente que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Veja só, nós já começamos a identificar quem são os inimigos de Deus. O que Deus está falando aqui para você é que a amizade com o mundo é inimizade contra? Quem pode ser amigo do mundo, senão a carne, os desejos? Você tem certeza que Cristo morreu e subiu, mas Ele ainda vive em ti? Será que é esse o sentimento que nós temos? De que Cristo habita em nós? Ou nós vivamos buscando as coisas desse lugar? Quer dizer, quando você foca a buscar coisas desse lugar, mesmo tendo em mente, tendo em conta que o Senhor Jesus já marcou um dia que vai destruir tudo isso aqui, mesmo tendo em conta que aquele que coloca o coração aqui está na condenação, ele disse, aonde está teu tesouro, aí está tua salvação. Quer dizer, se está na terra, está na condenação. Todo mundo continua se deixando levar como uma cachoeira pelos seus desejos. Esses se tornaram o quê? Inimigos de Deus. São levados pela carne, pela natureza carnal. Então nós acabamos de compreender que quando Eva foi tentada lá no Éden, que ela olhou para o fruto, o que é que ela fez? Desejou. O desejo vem da onde? Da carne. Quando ela olhou o que ela desejou, ela já cometeu o pecado só em desejar.
Mas quando ela pegou o fruto e comeu, ela o adorou a si mesma. Então ela acreditou na maligna da serpente quando ela disse: você se tornará como um Deus. E a partir daquele momento, ela quis ser adorada. A partir daquele momento, Eva adorou a si mesma. Então nós começamos a enxergar no Éden quem são os inimigos de Deus. Aqueles que deixaram de adorar o Senhor e se voltaram com seus olhos e os desejos do seu coração para as coisas do mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 6, 4. Romanos 6, verso 4. Diz assim. Romanos, capítulo 6, verso 4, diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim que Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivemos em novidade de vida. Isso significa que, se nós fomos pela fé, pelo crer, você foi morto com Cristo e ressuscitado com ele pela fé. Então você vai viver em quê? Em novidade de vida. Você vai viver uma nova vida. Quer dizer, a velha humanidade já não pode fazer parte de mim. A velha humanidade tem que sair de mim. O velho ser humano que vivia para os seus desejos, que vivia desenfreadamente, o velho humano que era escravo dos seus próprios desejos, que matava, que explorava, tapeava, trapaceava com o objetivo de alimentar sua carne, de adorar ela. Os seus próprios desejos. Fazia todo tipo de corrupção, de tramóia, de trapaça, arquitetura maligna do diabo para poder atingir um objetivo. Era assim que a gente fazia quando estava na carne. E ainda, a pergunta é, ainda estamos fazendo? Estamos criando engenharia de tolo com o objetivo de obter alguma coisa desse lugar? Será que os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles são puros? Nós temos os sentimentos limpos diante do Senhor, são justos? Ou nós temos sentimentos de obter, de buscar, de querer ter? Será que é a velha natureza que ainda está nos dominando? Aleluia. Então nós vimos aqui que quando Cristo morreu e você olha para Cristo, você sabe que quando você mergulha na água, você está dizendo assim: eu estou sendo sepultado com Cristo. E quando você levanta da água, você diz: agora eu vivo em novidade de vida. Eu não vou viver mais para aquele antigo, aquele caído, que é o Adão. O primeiro Adão. Vou viver agora para o segundo Adão. Porque uma vez que eu mergulhei na água, eu morri. E uma vez que eu saí, eu voltei à vida. Quer dizer, eu morri e ressuscitei. Então agora, os dias que vivo na minha vida, vivo para fazer as coisas para o Senhor. Correto? A pergunta é: quem são os inimigos de Deus? Será que de fato nós estamos vivendo para o Senhor? Estamos correndo atrás dos objetivos de Cristo? Cristo Jesus disse: eu tenho um pão para me alimentar, que é fazer a vontade do meu Pai. Ele só era focado genuinamente na vontade do Pai. Aleluia. Então veja no verso 6 o que ele diz aí. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais viemos a servir o pecado. Nunca mais. Quer dizer, a Bíblia diz que aquele que é vencido, pelaquilo que eu sou vencido, eu me torno servo. Servo, se eu for vencido pelo álcool, eu sou servo do álcool. O meu Deus é a cachaça. Se eu sou vencido pela comida, eu sou servo da comida. Nessa geração aqui, tem muitos que têm como Deus a comida. Adoram a comida, adoram o estômago. Nossa geração tem muitos que são adoradores do estômago.
outros adoradores de bebida, outros adoradores do pecado sexual. Aleluia. Aleluia. Então aqui Deus não nos chamou para nós viver de novo como escravo do pecado, mas da justiça. Quando nós vivemos como escravo da justiça, já não é nós que vivemos, porque nós não somos justos. Somente por Cristo para nós viver em justiça. Do contrário, nós estávamos no pecado atolado até o pescoço. Nenhum ser humano consegue sair do pecado pelas suas próprias forças. Ele é escravo. Nós nascemos para ser escravo, seja de Deus ou do diabo. É escravo. Você não tem vontade própria, foi isso que eu falei aqui no começo. Ou você nasceu para adorar, para ser escravo de Deus ou do diabo? Do pecado ou da justiça? A pergunta é: quem somos nós? Nós somos os inimigos de Deus? Ou nós somos os filhos da luz? Você tem transmitido Cristo? Ele diz: eu sou a luz desse mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o verso 12. Diz: portanto, não permitais que o pecado vos domine vosso corpo mortal, forçando a obedecer às suas vontades. Quer dizer, não permita que o pecado te domine, forçando a obedecer às suas vontades. Ele está dizendo, é um comando do Senhor. Já que não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos da justiça, não permita que o pecado vos domine novamente. Aleluia. Verso 13. Tampouco entregais os vossos membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes consagrai a Deus, como quem foste levantado da morte para a vida, e ofereceis os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Nós estamos vendo que aqui há duas naturezas. Os que são servos do pecado e os que são servos da justiça. Os servos do pecado, a natureza da carne. A natureza da carne busca os quê? O mundo. Aqueles que buscam o mundo se tornam o quê? Inimigos de Deus. Há muitos agentes 007 infiltrados na igreja que são carnais. Tem muitos crentes que adoram que você fala assim, crente como esse, certeza que ele já está lá no céu. Mas a carne, ela é especialista e imitadora genuína de Deus. É você que tem que correr com muito afinco, com habilidade muito profunda para discernir se você está na carne ou no espírito. Através da palavra você tem que se encontrar. Deus está levantando uma ficha aqui para poder entender em que situação e posição nós estamos. Nós somos aqueles que são os que estão vivendo Cristo na terra. Cristo morreu e vive em nós? Ou não? Aleluia. Aleluia, meu Senhor. Glória a Deus. Bendito és o nome do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver Romanos capítulo 7, verso 11. Diz assim: Obrigado, Senhor. porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, me iludiu e por meio dele me matou. Aleluia. O que acontece aqui? Paulo, quando vivia sem lei, ele disse, quando você vive sem lei, significa que você não é pecador. Como? Porque o pecado é a transgressão da lei. Mas se você não tem lei, significa que você não tem pecado. Então o Paulo fala, então Deus veio e trouxe o mandamento. E quando eu olhei para o mandamento que veio para me dar a vida, eu olhei e enxerguei meu pecado nele. Então eu morri. Veio para me salvar, mas me matou. Como que me matou? Porque eu enxerguei o meu erro lá dentro. E agora? E agora? E o mandamento que era bom, que veio para me dar vida, ele me iludiu. E produziu em mim todo tipo de desejo maligno. De que forma? Porque o mandamento, ele veio direto para a carne.
Quando você pega uma Bíblia espiritual e une com a carne, ela forma um demônio. É por isso que o evangelista falou no começo aqui: não se mistura a treva com luz. Não se mistura. E nós vamos compreender que nessa última geração que nós estamos vivendo, no horário próximo, horário da meia-noite, o horário em que a igreja está dormindo, foi justamente isso que aconteceu. A igreja se misturou com a treva. É por isso que a igreja dormiu. A igreja pendeu. E o mundo invadiu para dentro da igreja. E a igreja se tornou o quê? Inimiga de Deus. Você já imaginou que a igreja que você pensa hoje que está vindo para te salvar, para te dar um abraço e falar assim, vamos entrar no céu? Aquela igreja trabalha para o diabo. E você vai ficar como? Como assim? De que forma? Com a sutileza da serpente que ela botou lá no Éden, são as mesmas que estão sendo colocadas hoje. Entrou um novo ensino dentro. Qual foi o ensino? Da serpente. Pastor, e cadê a serpente aqui? Quando a igreja em Mateus 25:5 dormiu, que foi agora nesse horário, as escrituras afirmam no capítulo 13, que o que aconteceu quando a igreja dormiu? O maligno veio e semeou sua semente. E o que é a semente do maligno? O evangelho do diabo. E o Senhor, mas o Senhor não semeou, não foi só o joio ali? E por que eu estou vendo que está nascendo outra semente ali no meio, outra plantinha ali? Só o trigo e está nascendo joio lá no meio. E aí ele falou assim, foi na hora que eles dormiram. O maligno veio e semeou a semente. É por isso que o evangelho de hoje está misturado, fermentado. Não entra no céu. É um evangelho que está combatendo contra Deus. Paulo falou. Paulo enviou uma carta ao Timóteo falando que nos últimos dias eles iriam pregar doutrinas de demônio. A teologia maligna da prosperidade entrou na igreja. Enquanto Jesus diz, há perseguição, há tortura, há pescoço cortado, taca, fogo, leão, perseguição, tapa na cara, cuspe, partida ao meio, cerrado, torrado na brasa. E o evangelho do diabo hoje é bênção, irmão, é bênção. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro novo. O evangelho do diabo entrou na casa. Aleluia. Então o Senhor está vindo despertar quanto ao tempo em que nós estamos vivendo. Aleluia. Vamos ver Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Quem são os inimigos de Deus? Gálatas capítulo 1 diz assim. Gálatas capítulo 1, verso 6. Diz assim: estou chocado de que estáis vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir um outro evangelho. Que na verdade não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Verso 8, ele diz: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos pregamos, seja considerado maldito. Espera aí. Já havia gente lá confundindo a cabeça. Quer dizer, o diabo não para. A Bíblia diz que os servos das trevas são mais prudentes do que os servos da luz. O diabo não para. Ele já estava o quê? Arrastando do meio dos santos, puxando. Mas o que ele falou? Uma coisa muito importante que nós devemos focar.
se nós estamos no Evangelho de Mateus 25:5, que esse Evangelho de Mateus 25:5, o Evangelho do sono, o Evangelho caído do mundo, ele diz, verso 8, contudo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um Evangelho diferente do que nós já pregamos, seja considerado maldito. Então a igreja de hoje fica feliz em falar que homossexualismo é uma maldição, é uma abominação. E eles não olham para eles. Era eles que eram que tinham que buscar esse povo, e buscar o povo, e pregar um evangelho genuíno e limpo, mostrar para eles o caminho. Mas foi justamente por causa da queda da igreja que o nível do pecado aumentou na terra. Porque a igreja é o cajado de Deus. A igreja é o cajado, o cetro de justiça da terra. É a igreja que refreia o pecado do mundo. Quando a igreja ora e repreende o pecado. Mas a igreja mergulhou na profundidade do pecado. Então o mundo se tornou terrivelmente cheio de pecado. Aleluia. Então nós estamos vendo que esse evangelho da carne que é pregado hoje, ou seja, o evangelho dos desejos, é o evangelho de quem? Do inimigo. E é impressionante, porque o inimigo está lado a lado. O inimigo está lado a lado. O inimigo está dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, povo abençoado, você já imaginou que o evangelho do tempo presente está por baixo de uma maldição muito profunda, de uma maldição muito séria? Você já imaginou uma situação dessa? Que coisa terrível. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Está bem do lado de Gálatas. Versículo 2 a 4. Diz assim: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em um casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de que vós apresentais a ele como uma virgem pura. Paulo falando para aquela igreja. Paulo falando para a igreja do Coríntios. Eu vos consagrei como uma virgem pura ao Senhor. Como uma virgem santa, limpa. Uma igreja separada. Uma igreja que não se macula. Mas veja só o que aconteceu aqui. Verso 3. Entretanto eu receio que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Ele diz que no Gálatas capítulo 1, verso 6, vocês estão indo atrás de outro evangelho. E estão indo tão depressa. Você sabe por que eles estão indo tão depressa? Porque é um evangelho que agrada. É um evangelho açucarado. É um evangelho doce. Caramelizado. Esse evangelho todo mundo quer. Não. Evangelho de sofrimento? Não. Jesus já fez isso tudo. É assim que a teologia do engano do tempo presente fala. Jesus já cumpriu tudo. Então a graça agora é uma liberdade para ficar no pecado. A falsa graça. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor está revelando para nós quem são os que são inimigos de Deus. O evangelho genuíno é o evangelho de quê? Ele diz: renuncie a ti mesmo, tome tua cruz e siga-me. Quando a gente vai botar a cruz nas costas, a cruz, número 1, é a estaca de execução. Quando Jesus, antes mesmo de jogar a cruz nas costas, ele falou assim: eu estou angustiado,
e angustiado até a morte. Amigo, tem como você tá vendo a sua morte de frente, tem como você tá olhando você ser esbagaçado pelo mundo, o mundo te matar, porque Deus vai permitir que isso faça com você. E você ainda tá focado na prosperidade do mundo? Ai, aquele conforto, aquela casa. Teologia do diabo. Teologia do desvio do padrão do caráter moral de Cristo. Aleluia. Quem são os inimigos de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então ele diz aqui: eu receio que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, também possa enganar vocês. Povo abençoado, sempre é a mesma tática da antiga e velha serpente. A mesma tática que ela usou no Éden, ela usou